Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em um vale esquecido, a Vila d'Argento esconde uma maldição. A cada geração, um herdeiro se transforma no lobo sombrio, uma criatura selvagem sob a lua cheia. Isabela d'Argento, a jovem herdeira, tenta evitar seu destino sombrio com a ajuda de um amuleto mágico dado por uma feiticeira, capaz de conter a maldição, mas que também atrai forças obscuras. Na noite decisiva, Isabela encara o lobo sombrio e, com um ato de compaixão, quebra a maldição que assombrou sua família por séculos. A Vila d'Argento amanhece livre do terror e Isabela é celebrada como a guardiã que trouxe luz e redenção. A história do lobo sombrio se torna uma lenda de esperança e a prova de que até nas trevas mais profundas é possível encontrar a luz. Vamos começar. Em um vale esquecido pelos mapas e ignorado pelas rotas comerciais, repousava a antiga e majestosa Vila d'Argento. Erguida por um nobre de nome esquecido há séculos, a vila era conhecida por sua beleza e pela aura de mistério que a envolvia. Diziam que suas paredes cinzentas guardavam segredos de uma linhagem amaldiçoada, segredos esses que eram protegidos e temidos pelos moradores das redondezas. A maldição de Vila d'Argento era conhecida por todos. A cada geração, um membro da família d'Argento era tomado por uma escuridão insondável, transformando-se em um ser de puro instinto e selvageria, o lobo sombrio. A metamorfose ocorria sob a primeira lua cheia, após o 20º aniversário do desafortunado herdeiro, e uma vez consumada, o lobo sombrio vagava pela região, trazendo desgraça e terror. Era uma noite de lua cheia quando a jovem Isabela d'Argento, herdeira da vila, sentiu a maldição pulsar em suas veias. Ela sabia o que estava por vir e, desesperada para evitar o destino que consumira tantos de seus antepassados, procurou a ajuda de uma velha feiticeira que vivia nos confins da floresta. A feiticeira, uma mulher de olhos perspicazes e palavras enigmáticas, entregou a Isabela um amuleto de prata com um lobo esculpido, o único objeto capaz de conter a maldição, segundo as lendas. Porém, a magia tinha um preço. A feiticeira alertou que, embora o amuleto pudesse proteger Isabela, ele também atrairia forças obscuras que ansiavam por libertar o lobo sombrio. Isabela retornou à Vila d'Argento determinada a enfrentar seu destino. Naquela noite, enquanto a lua banhava a vila com sua luz prateada, a jovem colocou o amuleto ao redor do pescoço e esperou. As horas passavam e o ar se enchia de uma energia densa e vibrante. De repente a terra tremeu e uma figura colossal emergiu das sombras da floresta. Um lobo gigantesco com olhos que brilhavam como carvões em brasa. O lobo sombrio encarou Isabela e um silêncio sepulcral se abateu sobre Vila d'Argento. A jovem permaneceu imóvel, segurando o amuleto com firmeza. Uma batalha invisível se desenrolava entre a maldição e o poder do objeto de prata. O lobo rosnou, sua presença ameaçadora pressionando contra a barreira mágica. Enquanto a luta entre luz e escuridão continuava, Isabela sentiu uma conexão com o lobo sombrio, como se a criatura e ela compartilhassem uma dor comum, a dor de estar preso a um destino indesejado. Com um ato de coragem e compaixão, Isabela deu um passo à frente, oferecendo sua mão ao lobo. Então algo milagroso aconteceu. A figura do lobo sombrio começou a se desfazer em uma névoa prateada, e a maldição que assombrava a Vila d'Argento por gerações foi finalmente quebrada. O amuleto caiu de seu pescoço, agora um simples enfeite sem poderes. Ao amanhecer, a vila despertou para uma nova era. A herança maldita de Vila d'Argento havia terminado, e Isabela tornou-se conhecida como a guardiã que libertou seu povo das garras de um destino sombrio. Mas a história do lobo sombrio e a coragem de Isabela seriam contadas por muitas gerações. Um lembrete de que, mesmo nas mais escuras maldições, pode haver espaço para luz e redenção. O lobo sombrio é uma entidade sobrenatural que se manifesta como o núcleo da maldição que acomete a família d'Argento, passando de geração em geração. Este ser é o resultado de uma transformação que ocorre em um membro da família sob a luz da primeira lua cheia após seu 20º aniversário. O impulso que move o lobo sombrio é uma força primitiva, um instinto selvagem e incontrolável que oblitera a humanidade do herdeiro e o reduz a uma criatura de pura escuridão e instinto animal.
O lobo sombrio é impulsionado pela necessidade de vagar e pela sede de caça e destruição, causando terror e desgraça por onde passa. No entanto, a criatura é mais do que apenas um monstro. Ela é também a manifestação física de uma maldição antiga, um símbolo do peso e do sofrimento que cada herdeiro d'Argento deve carregar. O lobo sombrio é tanto um prisioneiro quanto um algoz, condenado a existir como um reflexo distorcido da linhagem que ele assombra. A batalha entre Isabela e o lobo sombrio revela que, apesar de sua natureza aterradora, há uma conexão profunda e trágica entre a herdeira e a criatura. Quando Isabela enfrenta o lobo com compaixão, ela reconhece que ambos compartilham a mesma dor e o mesmo desejo de serem libertados da maldição. Essa compreensão e a força do amuleto de prata permitem que Isabela alcance o lobo sombrio em um nível mais profundo, desfazendo a névoa de escuridão que o envolve e quebrando a maldição. O lobo sombrio, portanto, é um personagem complexo, um antagonista que é ao mesmo tempo uma vítima. Sua existência é um lembrete eterno do poder das maldições e do potencial de redenção que reside até mesmo nos lugares mais sombrios. Ele é o coração da herança maldita de Vila d'Argento, e sua libertação simboliza a vitória da luz sobre as trevas e o fim de um ciclo antigo de sofrimento. No clímax de A Herança Maldita de Vila d'Argento, o lobo sombrio é confrontado com um momento que define seu destino e o da família d'Argento. Sob a lua cheia que banha a antiga vila com sua luz prateada, Isabela, a herdeira mais recente, se aventura até o coração da Floresta Sombria, onde o lobo sombrio agora habita, uma região que os aldeões evitam e murmuram ser amaldiçoada. Armada com o amuleto de prata, uma relíquia familiar que há séculos se diz ter o poder de quebrar a maldição, Isabela busca não apenas salvar a si mesma, mas também libertar o lobo sombrio de seu tormento eterno. Ela avança pela floresta, guiada pelo lamento distante da besta, um som que é ao mesmo tempo aterrorizante e repleto de desespero. À medida que se aproxima, o lobo sombrio sente a presença de Isabela e, tomado por um frenesi selvagem, ataca. Mas em vez de medo, Isabela responde com uma determinação inquebrantável, chamando o nome verdadeiro da criatura, que é o nome de seu ancestral, o primeiro d'Argento amaldiçoado. O lobo hesita, confuso por um instante pela voz que parece penetrar a névoa de sua fúria. Neste momento crítico, Isabela se aproxima com coragem e olha nos olhos ardentes do lobo sombrio. Ela vê a dor e o conflito, o ser humano preso dentro da besta. Com lágrimas nos olhos, ela toca a fronte do lobo com o amuleto e pronuncia um antigo encantamento passado para ela por sua avó, a matriarca da família d'Argento. O amuleto brilha intensamente e uma onda de energia pura irradia da pedra, envolvendo o lobo e Isabela em uma luz cintilante. A criatura uiva, um som que começa como um grito de dor, mas que lentamente se transforma em um lamento humano. A luz se intensifica, quase cegante, e quando finalmente se dissipa, o lobo sombrio não está mais lá. No lugar da besta, agora jaz um homem nu e ofegante, o ancestral d'Argento, finalmente liberto da forma do lobo após séculos de tormento. Ele olha para Isabela, lágrimas de gratidão misturadas com as dela, enquanto a maldição que envolveu a família por gerações se desfaz como névoa ao amanhecer. A vila e a família d'Argento são finalmente libertadas do terror do lobo sombrio. Isabela, com sua coragem e compaixão, não apenas quebrou a maldição, mas também curou uma ferida antiga no coração de sua família. A história do lobo sombrio termina não com uma batalha sangrenta, mas com um ato de amor e perdão, provando que mesmo as sombras mais escuras podem ser dissipadas pela luz da empatia e da coragem. Após a libertação do ancestral d'Argento da forma do lobo sombrio, o mundo de A Herança Maldita de Vila d'Argento é alterado de maneiras profundas e simbólicas. As reflexões do lobo sombrio, agora novamente um homem, são repletas de arrependimento e gratidão. Ele passou séculos consumido pela fúria e pela dor da maldição, e agora, ao recuperar sua humanidade, ele se depara com a profundidade de suas ações enquanto estava sob o feitiço. O homem que foi o lobo sombrio agora tem a chance de contemplar a vida que foi forçado a viver. Ele se lembra dos momentos de lucidez entre os períodos de selvageria, as noites em que olhava para a lua cheia
desejando a libertação ou a morte que finalmente acabaria com seu tormento. Ele pensa nas vidas que foram tomadas ou alteradas por sua existência maldita, na dor que causou à sua família e aos inocentes que cruzaram seu caminho. Para o mundo de Vila d'Argento, a libertação do lobo sombrio significa o fim de um ciclo de medo e superstição. A família d'Argento pode agora reconstruir sua reputação e seu legado sem a sombra escura que se abateu sobre eles por gerações. A vila, outrora atemorizada pela presença da besta, pode começar a curar as feridas do passado e a olhar para o futuro com esperança. Isabela, a heroína desta história, torna-se uma figura lendária, alguém cuja coragem e amor pela família demonstraram uma força que vai além do físico. Ela inspira as pessoas a acreditarem que as maldições, sejam elas literais ou metafóricas, podem ser quebradas. A compaixão e o perdão que ela mostrou ao lobo sombrio tornam-se exemplos de que a gentileza pode ter um poder transformador. Enquanto o ancestral d'Argento se adapta à sua nova vida, ele pode buscar redenção pelos atos que cometeu enquanto estava sob a influência da maldição. Ele pode dedicar-se a ajudar os outros, a compartilhar sua história como um aviso e uma lição sobre a importância da empatia e da luta contra as trevas internas. A revelação de que o reflexo no espelho era o verdadeiro rosto do assassino em série adiciona uma camada de complexidade à narrativa. Isso pode representar uma metáfora para a batalha interna que todos enfrentamos entre a luz e a escuridão, entre nossa natureza humana e os instintos mais primitivos. O espelho simboliza a verdade que muitas vezes é difícil de enfrentar, que somos responsáveis por nossos próprios monstros e que a verdadeira batalha é contra as partes de nós mesmos que tememos e negamos. Em última análise, a herança maldita de Vila d'Argento deixa uma mensagem de esperança e resiliência. Ensina que não importa quão longa seja a noite, a alvorada sempre chegará, e com ela, a chance de um novo começo. E assim, o ancestral d'Argento, libertado das garras da maldição, começa a sua jornada de redenção. Cada passo que dá, cada palavra que profere, é um ato de contrição e um gesto de reparação. Ele se dedica a reconstruir o que foi destruído, não apenas em termos de propriedade e status, mas o mais importante, em termos de confiança e laços humanos. A vila que uma vez o temeu agora o vê como um símbolo de mudança. As crianças, antes aterrorizadas pelas histórias do lobo sombrio, agora correm para ele com curiosidade e compaixão. Os anciãos da vila que mantiveram vivas as histórias de terror começam a compartilhar novas narrativas, histórias de esperança e transformação. Isabela, cuja bravura desencadeou a quebra da maldição, é uma figura de grande estima. As mulheres da vila a veem como um exemplo de poder e determinação feminina, e muitas começam a seguir seu exemplo, buscando maior autonomia e respeito em suas próprias vidas. Os homens, por sua vez, aprendem com a humildade e a força de vontade do ancestral d'Argento, percebendo que a verdadeira força reside na capacidade de mudar e crescer. A própria Vila d'Argento, a grandiosa propriedade que uma vez foi sinônimo de medo, torna-se um lugar de encontro para a comunidade. O ancestral d'Argento abre seus portões, convidando artistas, pensadores e pessoas de toda a região para compartilhar suas ideias e sonhos, transformando a vila em um berço de cultura e inovação. A história da maldição e da libertação torna-se uma lenda, transmitida através das gerações. Mas, mais do que isso, torna-se um lembrete de que as trevas podem ser vencidas, que o passado não precisa definir o futuro e que mesmo as cicatrizes mais profundas podem ser a origem de uma beleza inesperada. E para aqueles que ainda carregam suas próprias maldições, a história de Vila d'Argento é uma chama de esperança. Mostra que com coragem, amor e determinação, até mesmo os destinos mais sombrios podem ser reescritos. Aos nossos queridos ouvintes e leitores, que a saga de Vila d'Argento inspire suas próprias jornadas. E lembrem-se, a cada lua cheia, de olhar para o céu não com medo, mas com a certeza de que, em cada um de nós, há a capacidade de superar as sombras e abraçar a luz. Se você se emocionou com esta história, não se esqueça de se inscrever para mais contos de coragem e redenção. Ative o sininho de notificações para nunca perder um capítulo dessa saga emocionante. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo conto, onde a magia e a humanidade se entrelaçam em narrativas que aquecem o coração e provocam a mente.